Amém, irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em cada lar neste momento, vocês que nos assistem, vocês que estão assentados aí. E eu quero dizer algo antes de nós iniciarmos com a mensagem desta noite. Procure não apenas cultuar ao Senhor, mas na medida do possível, tente repassar essas mensagens para um conhecido seu. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você achar dificuldade, vai ser, eu não consigo porque eu não sei mexer no celular, você tem condições de pedir ao seu neto, condições de pedir ao seu sobrinho, ao seu filho, e ele vai te ajudar. Por quê? Porque nós estamos crescendo a cada dia de número de pessoas inscritas no nosso canal. Então fica aqui uma palavra pastoral para que você assista todos os vídeos que são encaminhados para vocês nesses dias que nós estamos em nossos lares. Nós vamos trabalhar nesta noite dentro do tema escolhido, o tema proposto pelo Ministério Aliança, que é um congresso da família, que é famílias fortalecidas pelo Espírito Santo. Famílias fortalecidas pelo Espírito Santo. Ouve-se muito nesses últimos dias falar que nós precisamos dizer assim, de ter criarmos anticorpos para nos fortalecermos, para que se porventura o que está acontecendo, esse vírus passar por você ter anticorpos suficientes para poder combater. E uma vez que nós estamos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, a nossa família se torna mais forte em outros âmbitos, em outras situações. Então a cada dia vamos buscar a presença do Senhor, a cada dia vamos buscar mais e mais o Espírito Santo de Deus, para que Ele venha fortalecer a nossa família. Então não desperdice, aproveite ao máximo, pegue teu papel, pegue tua caneta nesta noite, aí faça suas anotações, porque eu creio que o Senhor falará diretamente ao teu coração, estará falando à tua família. Mas o Senhor fala individualmente a cada um de nós, e vai depender única e exclusivamente de você. Mas para que eu venha a ser fortalecido pelo Espírito Santo, nós precisamos entender o chamado de Deus. E é sobre esse tema, sobre esta ótica que eu quero trabalhar com você nesta noite, não fugindo da ideia central de famílias fortalecidas pelo Espírito Santo de Deus, mas trabalhar com esse tema aqui, o chamado de Deus. Deus te chama. À medida que Deus te chama, Ele começa a te fortalecer pelo Espírito. E eu quero ler com os irmãos, convidar os irmãos a pegarem aí a sua Bíblia ou pegar o seu celular, e nós estaremos lendo em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de 26 até o versículo de número 28. E nós estaremos trabalhando com duas famílias, estaremos falando a respeito de duas famílias nesta noite. Famílias que foram fortalecidas pelo Espírito Santo de Deus, ok? Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 1, versículo 26 até o versículo de número 28. O versículo de número 26, ele inicia desta forma: E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. E o versículo de número 28. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Vamos orar. Pai querido de infinita misericórdia, te rendemos graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Te rendemos graças, ó Senhor Deus, por cada família neste momento que está assistindo a este vídeo, por cada pessoa que estará ouvindo, ó Senhor Deus, esta palavra nesta noite, e que teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada casa, ó Senhor Deus.
que a tua voz, ó Senhor Deus, chegue ao coração desses ouvintes que ainda não te conhecem, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor, por mais um congresso realizado, ó Senhor, pelo Ministério Aliança desta igreja. Muito obrigado, ó Senhor Deus, por mais um congresso que envolve família, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Queridos, nós começamos a observar aqui, por esse slide que foi mostrado, o chamado de Deus. E aí nós lemos esses 3 versículos que nos falam a respeito de Elcana e Ana. Essa mulher estava impedida de ter um filho, mas ela orou tanto ao Senhor, ela pediu tanto ao Senhor, que o Senhor lhe deu não apenas um filho, mas o Senhor, agraciou aquela mulher. E o que aquela mulher fez, o que aquela criança conseguiu produzir ou reproduzir e trazer para os nossos dias, foi algo extraordinário. Por quê? Primeiro porque os seus pais ouviram ao Senhor. Os seus pais souberam, os pais de Samuel souberam como trabalhar com Samuel. E aí eu quero lançar um desafio para você neste momento, ok? Fazer igual a tia Priscila faz aí os domingos pela manhã. Eu quero lançar um desafio. Quantas vezes Deus chama Samuel? Está aí no slide. Quantas vezes Deus chama Samuel? Já pensou? Aí, alguns já chegaram a alguma conclusão. 1, 2, 3, 3 vezes. Deus chamou Samuel 3 vezes. Mas eu quero ver com os irmãos, depois de discorrer um pouco a respeito dessa situação, a respeito desta família, o que Deus pode fazer através de uma criança, o que Deus pode fazer por intermédio dos pais. Lembra daquele versículo em Provérbios 22, versículo 6? Ensine o menino no caminho que deva andar e ainda quando crescer não se desviará dele. Então, dentro dessas 2 famílias, nós veremos o que Deus, a palavra de Deus se cumprindo na vida dessas famílias. Já raciocinaram quantas vezes Deus chama Samuel? Quantas vezes Deus chama Samuel? Então vamos lá para a primeira situação. Primeira vez que Deus chama Samuel, está aí em primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo de número 4. É a primeira vez que Deus chama Samuel. E está escrito assim, de acordo com a Bíblia, e passando no slide. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Vamos lá para a segunda vez. E o Senhor, a segunda vez que Deus chama Samuel, e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. A segunda vez. A terceira vez, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. 3 vezes. Mas vamos lá para mais uma vez que Deus chama Samuel. Encontra lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes Samuel. Samuel. E disse Samuel: fala que teu servo ouve. Então observe que o Senhor fala com Samuel não apenas 3 vezes. O Senhor fala com Samuel 4 vezes. Mas eu quero chamar bastante a atenção dos irmãos aqui neste momento, é que às vezes dá a entender que Elcana e Ana, eles estavam transferindo a responsabilidade para Eli, para o sacerdote Eli. Não estava acontecendo isso. É que, segundo o costume judaico, a criança, quando ela é desmamada, quando chega a idade de 4 anos, quando chega a idade de 5 anos, ela é encaminhada para uma escola rabínica. E ela ali nessa escola rabínica, ela começa a aprender um pouco mais do Senhor. Um pouco mais não, ela começa a aprender
tudo a respeito dos rolos, a respeito do Talmud, a respeito do Alcorão, a respeito de tudo. Eles começam a aprender naquela escola rabínica. Então o que Elcana e Ana eles fizeram? Bem, nosso filho já desmamou, então está no momento de nós encaminharmos os nossos filhos para uma escola rabínica. Embora ele não fosse um rabino, mas ali era um local de aprendizado, um lugar de crescimento, um local de que se oferecia sacrifícios ao Senhor. E ali, com toda certeza, os pais sabiam que o filho iria crescer e conhecer da palavra, e conhecer muito bem. Então, dentro daquela palavra que eu falei no princípio, de Provérbios capítulo 22, versículo de número 6, ensina o menino. Então, eu creio que desde novinho, Elcana e Ana começaram a ensinar a Samuel quem era Deus. Mas ele precisava conhecer a Bíblia. Ele precisava conhecer um pouco mais a Bíblia. Nesse slide seguinte, nos diz o seguinte: Samuel não conhecia a voz de Deus. Às vezes nós falamos para os nossos filhos: Jesus salva, Jesus ele cura, Jesus ele liberta, Deus é o Criador de todas as coisas. Mas os nossos filhos, eles precisam conhecer um pouco mais da Bíblia. E Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. Ele foi levado novo para ali. E ele precisava conhecer mais. E isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Nós precisamos levar os nossos filhos a conhecerem mais o Senhor através da própria palavra do Senhor. Isso, mais uma vez, não transferindo a responsabilidade nossa para os professores da escola bíblica dominical. Mas os nossos filhos, eles vêm para a escola bíblica dominical para complementar aquilo que você iniciou na sua casa. E nós sabemos que se nós trabalharmos bem as estruturas, se nós começarmos a trabalhar bem com a vida dos nossos filhos, eles crescerão com um crescimento, crescerão com um entendimento, melhor dizendo, que dificilmente se afastarão do Senhor. Mas tudo tem que começar com quem? Com você que é pai, com você que é mãe. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo de número 1, nos fala assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Não havia visão manifesta. Então, Samuel estava ali naquele local, Samuel estava na casa de Eli, Samuel estava naquele local de aprendizado, não simplesmente uma casa, eu falei uma casa, mas não numa casa, mas estava naquele lugar, em Siló, para poder aprender mais e mais do Senhor. Aí, eu quero passar para os irmãos agora, nesse slide seguinte, que nos fala como ouvir a voz de Deus. O que eu preciso fazer para ouvir a voz de Deus? Eu preciso estar atento, eu preciso estar disposto a aprender e trabalhar muito o meu sentido auditivo, trabalhar muito a minha mente, trabalhar por demais o meu coração, para começar a entender a voz de Deus, a ouvir a voz de Deus. E como que começa isso? Como que nós iniciamos com esta ideia de ouvir a voz de Deus? Existe um filtro. Eu já falei no princípio, esse filtro somos nós, os pais. Nós é que somos responsáveis por esta situação. Observem aí nessa imagem os pais mostrando a esta criança, orientando essa criança alguma coisa em relação à palavra de Deus. Não podemos transferir para a professora da escola bíblica dominical, para o professor da escola bíblica dominical, o ensinamento da palavra para os nossos filhos. Tudo começa em casa. Tudo tem que começar em casa. Se eu começar direitinho, se eu começar conforme a palavra de Deus me orienta, com os meus filhos dentro de casa, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar de uma maneira
tão forte dentro da minha família, irmãos, que as pessoas vão ficar assim, olhando para a nossa casa e querendo saber o que acontece com a nossa família, por que a nossa família é diferente. É porque existe a presença do Espírito Santo dentro daquela casa. E por que existe a presença do Espírito Santo dentro daquela casa? Porque aquela casa ouviu o chamado do Senhor. E por ouvir o chamado do Senhor, nós que somos pais, nós precisamos sentar e orientar os nossos filhos desde novos, bem novinhos. E isso aconteceu, isso ocorreu com Samuel. Então o filtro principal são os pais. Se eu quero que o Espírito Santo haja dentro da minha família de uma forma tremenda, de uma forma espetacular, de uma forma capaz de impactar as pessoas, os nossos vizinhos, eu preciso ouvir o chamado de Deus. Quando nós vamos lá para Lucas, aí nós vamos entrar em outra família. Começamos primeiro com Elcana, Ana e Samuel. E começamos a observar ali o extremo cuidado desses pais com Samuel. Ana orou, Ana chorou, Ana foi humilhada, mas ela fez um voto ao Senhor. Falou assim: olha, quando essa criança desmamar, eu entregarei na casa do Senhor para que essa criança cresça na casa do Senhor. E às vezes nós apresentamos filhos na igreja, algumas pessoas apresentam os filhos na igreja e depois nunca mais retornam na igreja. Mas aquela mulher, ela fez um voto ao Senhor. E no dia, interessante que no dia de levar Samuel até o sacerdote Eli, Ana não foi. Quem levou foi o pai. O pai levou e entregou aquela criança ali ao sacerdote Eli. Agora vamos falar a respeito de uma outra família que foi extremamente abençoada por Deus. Deus atuou magnificamente na família de Samuel. Deus atuou de forma tremenda. O Espírito Santo agiu de uma forma tremenda na família de Ana e de Elcana. Tanto é que ficou os 2 livros de Samuel como um aprendizado para nós hoje. Ação do Espírito Santo. O que Deus quer fazer por intermédio do teu filho, por intermédio dos nossos filhos? Deus quer fazer que os nossos filhos, eles tragam uma diferença, realizem uma diferença no mundo em que vivemos. Eu não sei se haverá tempo para isso, porque a volta de Jesus está tão próxima. Mas o Senhor Deus, Ele quer utilizar os nossos filhos para fazerem a diferença. Mas para que os nossos filhos façam a diferença, é necessário que uma família esteja envolvida pelo Espírito Santo de Deus. Vamos para a segunda família. E o texto agora é em Lucas. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 26. Nesse domingo, dia 31 de maio. Que esse domingo seja um dia marcante para a tua família. Que este domingo, que esse 31 de maio seja um dia, sabe, que realmente transformou não apenas a tua vida, não apenas a vida do teu esposo, não apenas a vida do teu filho, mas transformou toda a tua família. Nesse 31 de maio. Lucas 23, versículo 26. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Queridos, quando nós começamos a ler este versículo, quando você ouve este versículo, você começa a não entender muito. Peraí, pastor, o senhor está pulando de um polo para o outro. Mas eu quero passar aqui por um contexto histórico e um contexto bíblico do que estava acontecendo. E quando iam levando, tomaram um certo Simão sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Quem já teve a oportunidade, e em nome de Jesus eu espero que um dia você possa ir a Israel, as ruas de Israel, elas são curtas, de Jerusalém, são ruas assim estreitas, muito estreitas.
mas estreitas por demais. E Simão, ele sai lá da África, ele sai lá de Cirene, de Cirene, com a roupa limpíssima dentro de uma bolsa, a roupa limpíssima. Por quê? Porque ele ia para um cerimonial. Nós vamos falar um pouco mais adiante. Ele ia para um cerimonial. E neste cerimonial, ele tinha que estar com as vestes limpas, não poderia ter nenhuma mancha, porque ele ia para um cerimonial onde seria abençoado ali pelo respingo do sangue de um cordeiro, que o sacerdote estaria imolando e depois segurando pela pata traseira e rodando aquele animal, e onde aquele sangue pegasse na roupa de quem aquela pessoa pegasse, aquela família seria abençoada. E agora Simão, ele está dentro de Jerusalém, naquelas ruas estreitas. E quando ele está entrando, quando ele está naquela rua, que ele dobra uma esquina, ele vê uma grande multidão. E ele não tinha mais como voltar, e já havia colocado aquela roupa branca, porque ele já estava próximo do local da cerimônia. Já estava com a roupa limpinha, limpíssima. E o que ele faz? Não tenho como voltar, não tenho como voltar. O que eu vou fazer? O que eu faço nesse momento? Ele faz então o seguinte, ele tenta se encostar. Existe até hoje uma pedra neste local onde ele se encostou. Até hoje existe essa pedra. E ele procura se encostar ao máximo na parede e permitir que passe o que estava acontecendo, as pessoas passassem por ali sem que sujassem a roupa dele. Sem que sujasse, ele estava com a sua roupa limpinha. E quem estava passando, o que estava acontecendo naquele momento? Era Jesus que estava sendo levado para ser crucificado fora de Jerusalém, porque ele precisava morrer, ser crucificado fora de Jerusalém. Ele não poderia ser crucificado dentro de Jerusalém. Ele tinha que ser crucificado lá no lugar chamado Caveira, lá no Gólgota. Ele tinha que ser crucificado lá fora. E Simão Cirineu, ele está ali parado, e de repente Jesus não aguenta com o peso da cruz e cai próximo a Simão Cirineu. E nisso que cai próximo a Simão Cirineu, o que um dos guardas faz? Os guardas romanos fazem. Olha para Simão Cirineu, vê aquele homem e fala: vem cá você, ajude a este homem a levar a cruz. E Simão Cirineu pensou, titubeou, ajudo ou não ajudo, e o guarda meteu a mão na espada e ele falou assim: não tem alternativa, ou eu ajudo ou eu morro. E lá foi então Simão Cirineu, se juntou a Jesus, botou aquela cruz no ombro, e o sangue de Jesus veio e manchou a roupa de Simão Cirineu. E eu creio que naquele exato momento ele começa a pensar: meu Deus, eu vim de tão longe para um sacrifício, para uma adoração, e agora não poderei participar desse cerimonial. O que vai ser de mim quando eu voltar? O que a família vai pensar de mim? Mas ele foi obrigado a carregar aquela cruz, foi obrigado a ajudar Jesus a carregar aquela cruz. Aí que nós olhamos neste slide seguinte, é o dia 14 de Nissan. 14 de Nissan é a data que o povo judeu, eles comemoravam a Páscoa. Por isso que Simão, ele sai da África, sai lá de Cirene e vem para Jerusalém. Mas vem para Jerusalém no intuito de entrar ali naquele santuário e receber uma bênção e levar aquela bênção para a casa dele. E conforme vocês estão observando aqui nesses slides, todos os judeus, eles eram convocados, eles eram convidados, porque era uma das maiores festas para o povo judeu. Era a Páscoa. Então 14 de Nissan já estava indo para lá, já tinha ido para lá Simão Cirineu. Cirineu não era o seu sobrenome, conforme eu falei. Às vezes as pessoas falam assim: Simão Cirineu, e pensa que é o sobrenome, mas não. Cirene é a cidade de onde ele morava, que era lá na África. Então os irmãos estão observando aqui neste local o que estava acontecendo, a multidão de pessoas que havia ali. E quem foi, nesse outro slide aqui, quem foi Simão Cirineu? Simão Cirineu, ele vivia na África, um local muito distante de Israel, muito distante, muito afastado de Jerusalém. Mas só que tempos idos no Antigo Testamento,
A rainha de Sabá esteve lá em Israel, na cidade de Davi, para conhecer Salomão, para saber de tudo quanto as pessoas falavam a respeito de Salomão. E ela, quando chega ali, ela toma conhecimento de tudo que Salomão possuía, tudo quanto Salomão fazia, do conhecimento de Salomão, da sabedoria de Salomão. E quando essa mulher volta para a sua cidade, a rainha lá de Sabá, quando ela volta para a sua cidade, ela leva alguns conceitos, ela leva algumas orientações, ela leva alguns aprendizados a respeito de Salomão. E ali cria-se uma cultura judaica. E aí é onde surge a pessoa de Simão. Onde surge Simão? Simão torna-se um judeu. E na qualidade de judeu ele precisava vir a Jerusalém. Precisava vir a Jerusalém para poder aprender, para poder participar do cerimonial. E ele vem para a cidade. E é interessante que o texto nos fala, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 21, o texto nos diz assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, e que levasse a cruz. Irmãos, preste bem atenção. Simão tinha 2 filhos, Alexandre e Rufo, e certamente tinha uma esposa também. Havia uma família constituída, e com certeza, por ser um judeu, ele havia ensinado aos seus filhos, havia ensinado dentro da sua família a respeito do amor de Deus, do que Deus poderia fazer pelas famílias. E havia falado até a respeito, quando faz menção ao livro de Isaías, falaremos um pouco mais adiante, sobre a vinda do Messias. Então, por ser um judeu, por ele ter aprendido, dentro dessa cultura judaica, ele começa a entender da necessidade que um dia o Messias viria. E ele ensina na qualidade de pai, juntamente com a sua esposa, ele começa a ensinar aos seus filhos, a Alexandre e Rufo, conforme livro de Marcos, capítulo 15, versículo de número 21, que eu quero até reler com os irmãos, e gostaria que os irmãos confirmassem na Bíblia de vocês, porque mais tarde falaremos a respeito do filho de Simão. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, e que levasse a cruz. Ele ensina aquela família de uma forma maravilhosa. Eu creio que, embora vivesse ali na África, embora vivesse num local difícil, existia felicidade dentro daquela casa, porque um dia ele ouviu o chamado de Deus. Por ter ouvido o chamado de Deus, o Espírito Santo de Deus entrou em cada uma daquelas pessoas naquela casa, e o Espírito Santo de Deus fez morada naquela casa, e o Espírito Santo de Deus trabalhou tanto na vida dele, que ele foi capaz de sair lá da África para ir para Israel, para ir lá para aquela cidade de Jerusalém, para adorar a Deus. Porque se não houvesse assim um sentimento de amor, se não houvesse assim um ardor dentro do coração dele de adoração a Deus, ele não sairia de lá de onde ele estava, lá da África, para vir aqui agora para Jerusalém. E a palavra nos diz que Simão Cirineu chegou até aquela cidade, e ele pegou aquela cruz, a roupa toda ensanguentada, usou pegou aquela cruz, colocou nos ombros, ajudou Jesus a levar até um determinado lugar. E quando chegou naquele determinado lugar, os soldados falaram assim: não, agora você está liberado. E começou a bater uma incógnita na cabeça dele: estou liberado agora para quê? Não posso entrar mais lá no santuário. Voltarei para minha casa sem a bênção de Deus, porque minha roupa está suja, e eu não tenho condições de entrar ali no santuário para participar do cerimonial, porque a minha roupa está suja. E eu creio que, bastante entristecido,
muito entristecido. Simão então chega num canto, troca de roupa, coloca a roupa que ele veio pelo campo, coloca a roupa que ele veio, sabe, pelos caminhos empoeirado, pelo caminho cheio de dificuldade. Ele então troca a sua roupa, pega aquela roupa suja, coloca dentro daquela bolsa ou embornal, coloca a sua roupa ali dentro e retorna para a sua casa. E eu fico imaginando na cabeça de Simão, o que eu vou dizer em casa? Saí de tão longe. Minha esposa preparou esta roupa, lavou essa roupa, preparou essa roupa, para que o Senhor estivesse abençoando, porque havia uma promessa. Se o sangue respingasse na roupa daquela pessoa que estivesse ali dentro, uma única gota de sangue, havia uma promessa para aquela família. E ele volta para casa então, um tanto quanto preocupado. Ele volta um tanto quanto preocupado. O que eu vou dizer quando eu chegar em casa? O que eu vou falar para Alexandre? O que eu vou falar para Rufo? O que eu vou falar para minha esposa a respeito desta situação? O que eu vou falar como eu vou dizer para eles que eu não consegui participar do cerimonial? Como? E não era toda semana, não era todo mês, era uma vez por ano, irmãos. Era uma vez por ano. E ele vem, creio, vamos assim dar a nossa imaginação, foi cabisbaixo para casa, falando o que eu vou dizer, o que eu vou dizer, o que eu vou falar, o que eles vão pensar de mim, o que eles vão falar, por que eu não me separei, por que eu não fugi daquela situação, por que eu não fui para mais longe, por que eu não saí daquele movimento que estava acontecendo ali. Não tinha como sair, porque a rua é estreita. Todas as ruas de Jerusalém são estreitas, são muito estreitas mesmo. 5 pessoas não conseguem passar assim, uma do lado da outra. 5 pessoas. Tem que uma pedir, dá licença. Você passasse de uma forma assim, bem, sabe, bem separado, mesmo para não esbarrar em outra pessoa. E ele volta para casa, minha esposa não vai entender o que eu vou falar. E aí ele chega em casa. Depois de dias, Simão chega na sua casa e as pessoas na expectativa: pai, abra, mãe, pai, a esposa, marido, abre a bolsa, vamos ver o respingo que pegou na sua roupa, vamos ver. E ele entristecido, e a família: aconteceu alguma coisa. Ele não está alegre, porque se o sangue do cordeiro estivesse respingado na roupa dele, ele estaria alegre, ele estaria satisfeito. Ele estaria contente, ele estaria pulando, dando brados de alegria, porque a promessa do Senhor viria para a nossa casa. Mas ele está muito triste, alguma coisa aconteceu. E os filhos então começam a perguntar. Um dos filhos, Rufo, começa a perguntar: o que houve, pai? O que aconteceu? Ele falou assim: olha, eu estava indo, já entrando em Jerusalém, já havia trocado a minha roupa, já estava prestes a entrar no santuário, quando de repente surge uma multidão, e nessa multidão eu vejo um homem carregando uma cruz pesada, e a multidão chicoteando, uma multidão falando mal, outros chorando, e ele não falava nada, ele estava apenas carregando aquela cruz, quieto, calado. Aí o filho fala: pai, um instante, peraí. Aí o filho vai lá no Talmud, vai lá na Torá, pega o Torá e começa a ler e vê assim: pai, aqui em Isaías 53, versículo de número 7, nos diz o seguinte: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. O filho então, Rufo, então começa a ficar assim, sabe, entusiasmado com o que o pai havia falado.
Conta mais, pai. O que aconteceu mais, pai? O que mais aconteceu enquanto o senhor estava ali? Olha, eu tenho outra coisa para contar para vocês. Que encontra-se... algo acontecia de estranho, porque por onde aquele homem passava, no sangue que ficava pelo chão, as pessoas pisavam naquele sangue e as pessoas eram curadas. As pessoas ficavam curadas. Pai, peraí, pai, peraí, pai, peraí, pai. Aí o filho ia lá no Talmud, pegou Isaías 53, versículo de número 5, falou assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, então dentro desse slide que você vê agora aí, esse menino com o olho arregalado fala: pai, o senhor teve um encontro com o Messias, pai. O senhor teve um encontro não com o cordeiro que seria imolado dentro daquele santuário, mas o senhor teve um encontro com o Cordeiro de Deus, pai. O senhor teve um encontro com o Cordeiro de Deus. Me mostre sua roupa, me mostre sua roupa. Então quando Simão abre aquela bolsa, vê aquela roupa toda ensanguentada, houve uma alegria muito grande naquela casa. Uma alegria muito grande, tão grande naquela casa que eu imagino o quanto que aquela família começou a pular, começou a vibrar, falou assim: agora a nossa casa está coberta das promessas do Senhor, porque o Senhor não apenas esteve no santuário, mas o Senhor esteve com o Messias, pai. O Senhor esteve com o Messias. É impressionante o que me chama a atenção, sabe, na sabedoria desse garoto aqui, desse menino aqui. O que me chama muita atenção, dentro do costume judaico, toda criança, quando chega da idade de 4 a 5 anos de idade, assim como aconteceu com Samuel, ele é levado para uma escola rabínica. Isso acontece até hoje. Se você quando você chega ali em Israel, quando você vai para o Muro das Lamentações, tem um compartimento que é só das mulheres e um lado que é só dos homens. Quando você entra ali, você primeiro bota o kippah, e você entra, você vai ali, escreve algo, coloca ali naquele Muro das Lamentações. Mas quando você olha para a sua esquerda, existe tipo um túnel. E quando você sai dali, que você entra naquele túnel, que você tem acesso àquele túnel ali, você vê ali aqueles judeus ortodoxos, não apenas adultos, mas crianças também. E lendo um livro da lei o tempo todo. Não apenas o livro da lei, mas o livro poético, os livros históricos, todos os livros da Bíblia. E aquelas crianças aprendem por demais a palavra do Senhor, a ponto de chegar a mestre. A ponto de chegar a mestre. Começa com as crianças. Com as crianças. Mas eu quero dizer que não começa apenas com as crianças, começa com você, pai, começa com você que é mãe. A trabalhar. Se você quer que o Espírito Santo de Deus realize maravilhas dentro da sua vida, dentro da sua casa, é necessário ouvir o chamado de Deus. E aquele menino, este menino que está aqui na tela, esse menino que está aparecendo aqui nesse slide, ele estava assim chorando. Observe que esse menino está chorando porque pela alegria do pai ter encontrado com o Messias, o pai ter tido um encontro com o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, o quanto nós podemos fazer, o quanto você pode fazer para que tudo isso aconteça dentro da nossa casa. Os nossos filhos, eles podem ter um encontro com Deus, mas vai depender de cada um de nós. Os nossos filhos podem ouvir a voz de Deus, mas vai depender de cada um de nós. Os nossos filhos podem ser agraciados, abençoados, salvos, tudo que nós imaginarmos das promessas de Deus para os nossos filhos, mas tem que começar com você que é pai, com você que é mãe. Aí o que acontece? Passados 70 anos, após esse acontecimento na casa de Simão Cireneu, 70 anos, nós vamos lá para o livro de Romanos, carta que Paulo escreve ao povo de Roma, capítulo 16, versículo de número 13. Observe o que está escrito aí nesse slide, Romanos 16, versículo 13. Saudai a Rufo. Lembra dos nomes de filho de Simão? Alexandre
e Rufo. Agora Paulo fala assim, 70 anos depois, Paulo fala, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Olha que maravilha. O que estava acontecendo agora depois de 70 anos, certamente, Simão já não existia mais. Certamente já não existia mais, mas às vezes o que Deus pode fazer através do tempo? Deus quer promover marcas profundas nas nossas famílias. Deus quer promover marcas profundas na tua família. E eu quero dizer algo para você: nenhum dos nossos filhos, nenhum que for ensinado, orientado e ter um referencial se perderá. Não se perderá. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está dentro da sua casa. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. E o teu filho há de fazer a diferença. Se não estás fazendo, de repente ele já está fazendo a diferença, mas eu estou profetizando que o seu filho fará a diferença. No futuro, nós não sabemos quando, mas 70 anos depois, Paulo faz menção a Rufo, a filho de Simão, um homem que saiu do campo, um homem campesino. Então observe o que Deus é capaz de fazer através de cada um de nós. Muitos anos depois, Paulo faz menção deste menino. Irmãos, é necessário crer, é necessário nós colocarmos, sabe, as nossas famílias à disposição de Deus, deixar que Deus, sabe, existe uma luz. Olha aqui, ó, está na direção, ó, existe uma luz. Deus quer que você seja, que a nossa família seja um farol, através desta luz que se chama Jesus. Deus quer que a tua família seja um farol. Imagine, nós não temos a mínima condição de saber o que os nossos filhos poderão fazer lá na frente. Não temos a mínima condição de saber, mas Deus sabe o que o seu filho poderá ser, quem seu filho será lá na frente, irmãos. Nós não sabemos. Mas de uma coisa nós temos certeza, temos a profunda certeza: nenhum dos nossos filhos, nenhum daqueles que forem ensinados, orientados e ter um referencial, se perderá. Lembra quando eu falei no início? Provérbio 22, versículo 6: ensine o menino, instrua o menino no caminho em que deva andar. Isso cabe a você, cabe a cada um de nós. A adorarmos ao Senhor, a permitir que o Espírito Santo de Deus tenha um livre acesso na nossa casa, que Ele não viva apenas em um compartimento da nossa casa, que Ele não fique apenas em um outro cômodo da nossa casa, mas que Ele faça uma morada, que Ele seja o Senhor da nossa casa, que Ele seja o Senhor. Aí, meu irmão, ninguém segura. Não tem como segurar uma família que é orientada, que é guiada, que é levada, que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como. Duas famílias distintas aqui, duas famílias, sabe, que soube como trabalhar com os seus filhos. Elcana e Ana soube trabalhar com os seus filhos. Agora Simão, o Cirineu e sua esposa soube trabalhar com os seus filhos. Isso eu quero dizer que não importa a condição socioeconômica de cada uma dessas pessoas, não importa como que você viva, com a sua condição social, não importa. O importante é o que você passa, o importante é o que nós passamos para os nossos filhos. Isso vai depender muito do futuro deles, vai depender muito. E eu espero que a partir de hoje, dia 31 de maio de 2020, tudo comece a mudar na sua casa, que você possa olhar para o seu filho neste momento, olhar para a sua filha neste momento e dizer: você será uma bênção. Você já é uma bênção, mas você será uma bênção muito grande no futuro. Você será uma pessoa que fará diferença no futuro, não apenas hoje, mas no futuro. Você fará uma enorme diferença, uma diferença onde quer que você esteja. Mas vai depender muito de nós que somos pais. A base é a família. A base somos nós somos a estrutura para que as raízes
bênção fortalecida para que o tronco, para que o caule suba, para que o caule alcance uma certa estrutura ou estatura, para que dê frutos e frutos viçosos que são os nossos filhos. Você tem muito para fazer pelo seu filho. Você pode fazer muito pelo seu filho. Você pode fazer muito pela sua filha. Você poderia até abraçar a tua filha, abraçar o teu filho neste momento e falar: você já é uma bênção, mas Deus tem coisas grandiosas para você no futuro, e eu creio em o nome de Jesus. E eu quero profetizar sobre esta família, estas famílias, sobre a tua família, que o teu filho vai fazer a diferença, fará uma enorme diferença, porque é a palavra de Deus que está falando isso, irmãos. Samuel foi levado tão novo para diante daquele sacerdote, e olha quem foi Samuel, irmãos. Simão, lá na África, irmãos, uma pessoa que era totalmente desconhecida, ele foi para cumprir o que estava no seu coração, o desejo do seu coração. Ele saiu para ir à cidade de Jerusalém, e olha o que Deus faz na família dele. O filho descobre, é o filho dele que fala. Nem Simão, nem Simão se deu a entender da grandiosidade que havia acontecido na vida dele. Ele estava tão entristecido, estava tão assim amargurado, por não ter conseguido entrar no santuário. Sabe por que ele não conseguiu entrar? Sabe por que ele estava entristecido? Porque às vezes nós só olhamos em direção aos nossos olhos. Nós precisamos olhar para os céus. Quando você chega naquele local onde Simão Cirineu se encostou, existe ali uma pedra, existe algo escrito em cima daquela pedra, irmãos. Existe algo escrito em cima daquela pedra, e quando as pessoas olham somente para a pedra e não vê o que está escrito em cima daquela pedra, as pessoas se perdem. É justamente isso que acontece com muitos cristãos. Muitos de nós conseguimos olhar apenas na altura dos nossos olhos. Nós temos que olhar para cima, temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Precisamos fazer isso. E quando eu lanço meus olhos para o alto e penso conforme o salmista, elevo meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Quando eu olho para o alto, eu sei que o meu socorro vem do Senhor. E sabendo que o meu socorro vem do Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele estará tomando conta, não apenas porque Ele habita em mim, Ele habita em cada um de vocês, mas Ele também faz morada na nossa casa. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. A atuação do Espírito Santo, aproveitando esse congresso da família, aproveitando esse momento tão especial, todos os momentos, todos os cultos são especiais, mas nós não deixamos de cumprir nenhum dos nossos compromissos, e este congresso já estava marcado e nós estamos realizando este congresso. E não é pelo fato de não estarmos aqui dentro do templo, da casa do Senhor, mas você está na tua casa, e aí na tua casa habita o Espírito Santo de Deus, irmãos. Habita o Espírito Santo de Deus, irmãos. Então nós precisamos ter este entendimento. Senhor, aqui está a minha família, aqui está o meu esposo, aqui está a minha esposa, aqui está o meu filho, aqui está a minha filha, Senhor. Queremos, Senhor, ser inundado pelo Teu Espírito. E queremos, ó Senhor Deus, fazer a diferença. E esperamos, uma vez que eu já fiz e estou fazendo a minha parte, eu espero que o meu filho, que a minha filha, lá na frente, seja um referencial. Seja um referencial para todas as pessoas que se aproximarem dela. E foi justamente isso que Paulo falou na sua carta. Justamente isso que Paulo, ele fala: saudai a Rufo, saudai, dá lembrança a Rufo, eleito no Senhor, porque ele aprendeu e fez a diferença, a ponto do apóstolo Paulo fazer menção dele em sua carta. Que o Senhor Deus continue abençoando a cada família, que o Espírito Santo de Deus esteja na sua casa, agindo livremente. Eu espero no Senhor que isso esteja acontecendo. Eu espero que neste momento,
Assim como a palavra nos diz que como um vento impetuoso entrou pelaquela casa, que neste momento, nesse 31 de maio, o Espírito Santo de Deus esteja dando assim, na visão figurativa, que o Espírito Santo de Deus esteja entrando pela janela, pelas portas da tua casa, sabe, e enchendo esse espaço da sua casa, enchendo esse espaço da sua casa. E a partir de hoje, quando nós entrarmos agora em junho, tudo se torne diferente. Tudo se torne diferente a partir de 1º de junho. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus fez a diferença na sua casa. Em o nome, por amor de Jesus, eu quero orar por cada um de vocês. Pai, em o nome, por amor de Cristo Jesus, eu quero te suplicar, ó Senhor, assim como agiste na vida de Ana e Elcana, ó Senhor Deus, assim como fizeste na vida de Samuel, ó Senhor Deus, assim como fizeste na vida de Simão, ó Senhor Deus, assim como fizeste na vida de Alexandre, de Rufo e da esposa de Simão, ó Senhor Deus, tu possas também venha agir nessas famílias que fazem parte, ó Senhor Deus, desta igreja e de todas outras pessoas que estiverem assistindo a este vídeo, ó Senhor Deus, que elas sejam impactadas, ó Senhor Deus, que elas sejam transformadas pelo poder do Teu Espírito, ó Senhor Deus, que os nossos filhos, ó Senhor Deus, que a Tua palavra já diz que eles são heranças Tua, ó Senhor Deus, nós possamos ajudá-los, ó Senhor Deus, a avançar, conquistar cada vez mais, ó Senhor Deus, conquistar pessoas para o Teu reino, ó Senhor Deus, usar palavras sábias para levar pessoas para o Teu reino, ó Senhor Deus. Eu quero te pedir uma bênção especial, ó Senhor, sobre todos os ouvintes da Tua palavra, onde quer, ó Senhor Deus, que este vídeo chegue, onde quer, ó Senhor Deus, que esta palavra chegue, ó Senhor Deus, essas pessoas sintam o mover do Teu Espírito na vida delas, ó Senhor Deus. Haja tremendamente sobre a vida de cada um deles. Nós te agradecemos, ó Senhor, por mais essa oportunidade, por mais este congresso, ó Senhor, e é em nome, por amor de Cristo Jesus, que eu te agradeço e te peço, amém e amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o rosto dele resplandeça sobre cada um de vocês e lhe dê a paz. Que Deus vos abençoe. E agora que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada família, Senhor, espalhada pela face da terra, cada família que abriu o seu coração nesta noite, ó Senhor, abriu a janela do coração, abriu a porta do coração, ó Senhor Deus, que tenham te recebido e queiram te receber nesta noite, ó Senhor, que haja diferença, ó Senhor Deus, a partir de hoje nesta casa, e agora a partir do dia 1º de junho, ó Senhor Deus, comece uma nova etapa na vida dessas pessoas. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome, por amor de Cristo Jesus, amém e amém. Deus os abençoe a cada dia. E não esqueçam, a cada instante, tentar repassar essa mensagem, ou as mensagens que são pregadas aqui nesta igreja, para aquelas pessoas que estão próximas a nós. Amém? Fiquem na paz. Deus os abençoe.